Ministro Marco Aurélio. Presidente, em 1988, nós passamos de um regime de exceção para um regime democrático. E esse fato e também os termos da Constituição de 1988 levaram o presidente da Câmara dos Deputados e exemplar homem público Ulisses Guimarães a dizer que o povo brasileiro passava a ter uma carta cidadã. E, pela primeira vez, um documento básico da República versou os direitos sociais antes de versar a própria estrutura do Estado. Presidente, longe de mim o populismo judicial, que entendo super pernicioso, porque cessa tudo quando ele vinga. Longe de mim a postura politicamente correta, a hipocrisia. Tenho que esta capa me atribui um dever maior, que é o dever de buscar, e buscar de forma incessante, com todas as forças, a prevalência da lei, das leis da República. E o que nós temos em termos de preceitos de envergadura maior, porque constantes da Constituição Federal. Penso 3 preceitos. O primeiro deles, retratado no inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal, que contém o maior rol de direitos individuais. Está em bom português, em bom vernáculo, em texto ao alcance de todos, que ninguém será preso, colho do inciso 57 do rol das garantias constitucionais, que ninguém será considerado culpado até ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Seguem-se outros dispositivos que, inclusive, foram mencionados no plenário. Entre eles, o inciso 61, a revelar que ninguém será preso senão em flagrante delito, e hoje o flagrante não é mais título para manter-se a custódia, há de ser substituído por um ato a retratar a prisão preventiva, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Vou frisar essa parte. Por ordem escrita e fundamentada, não pelo automatismo, de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Há mais, presidente. Há um inciso 61 a revelar que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória enquanto em curso o processo crime, cuja ordem natural é apurar-se para selar da culpa a prendência em verdadeira execução da pena, estiver, portanto, em curso, com ou sem fiança. Mas não parou aqui o Constituinte de 1988. E no campo simplesmente pedagógico, porque sequer precisava constar do rol do artigo 5º essa disposição, previu que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O que tem o presidente considerados esses dispositivos
eu tenho que a cláusula a revelar que ninguém será considerado culpado até ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória retrata a execução da pena. É um limite para chegar-se, ou uma condição para chegar-se à execução da pena, a retratar sempre uma sanção, Como é que você chegou a essa conclusão? que é uma sanção penal, que a culpa esteja a extremo de dúvidas na decisão proferida, seja ela uma sentença, seja ela um acórdão. E nos outros dispositivos, nós verificamos o campo, a autorização constitucional para chegar-se à inversão da ordem a que me referi do processo crime, prendendo-se para depois ter-se a instrução processual e a busca a cargo do Estado acusador. O réu não tem que provar a inocência, né? A busca da definição da culpa. O que está no inciso 57 da Constituição Federal, vou repetir a exaustão, ninguém será considerado culpado até ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é de univocidade alarmante. Não gera esse preceito, não abre esse preceito campo a controvérsias semânticas e fugir-se até ao princípio racional lógico, que é o princípio do determinismo. Ou uma coisa é ou não é. Eu não posso ver na cláusula a encerrar uma franquia, encerrar uma garantia constitucional do cidadão, não posso ver na cláusula um sentido ambíguo de assentar-se que, conforme o órgão julgador, tem-se, independentemente da preclusão maior, tem-se, independentemente de caber ou não caber recurso contra o pronunciamento judicial condenatório, a possibilidade de execução. É um passo demasiadamente largo e que revela, sob a minha ótica, e vejo que não é a ótica da sempre ilustrada maioria, né, desprezo à Constituição Federal, ao que nos vem da Constituição Federal. Mas a mais, presidente, se disse muito que seria uma criação brasileira o princípio da não culpabilidade e já agora, né, retratado o princípio da inocência, considerado o Pacto de São José da Costa Rica, que foi subscrito pelo Brasil. Não se trata de criação nacional, não se trata, como muitos costumam dizer aqui neste plenário, de uma jabuticaba. É algo que tem origem, e tem origem em fenômenos marcantes que estão muito bem lançados em uma obra que foi publicada no outono de 2006 pela editora Quartier Latin do Brasil. Publicou essa editora uma coletânea de artigos sob a coordenação de José de Faria Costa e do colega do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marco Antônio Marques da Silva. O título da obra em si é emblemático: Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais. Estamos aqui a cogitar de um direito fundamental, ou seja, o direito que têm todos os brasileiros de não verem a culpa assentada antes do trânsito em julgado,
antes da imutabilidade na via recursal do pronunciamento judicial condenatório, processo penal e direitos fundamentais, visão luso-brasileira. Dela acolho, presidente, estudos versados em artigo de Antônio Magalhães Gomes Filho, professor titular, não, da minha Nacional de Direito, mas professor titular de processo penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e procurador de Justiça. Portanto, ex-integrante, né, do Ministério Público, tendo implementado atividade de persecução criminal ao longo da carreira, que bem desmistifica o que vem sendo veiculado, ou seja, ter-se como algo criado, mas foi criado, e daí? Será que não precisamos amar a nossa Constituição Federal e dar a ela a concretude que é própria em termos de direitos fundamentais, né? Ter-se como algo criado pelo direito nacional, o princípio da não culpabilidade. Sob o ângulo das origens históricas da presunção de inocência, afirma-se que foi ideia da Revolução Liberal do século XVIII. O artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, veiculou a presunção de inocência. O preceito foi reconhecido pela Assembleia Nacional Francesa como direito natural inalienável e sagrado. Direito natural, praticamente natural, e natural na essência do homem. Inegavelmente, como ressaltado pelo mestre das Arcadas, ocorreu uma conquista liberal. Textos internacionais de direitos também enfatizam o princípio. Após a Segunda Guerra Mundial, o preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, e tivemos uma Constituição democrática por excelência nesse ano que eu nasci, 1946, reafirmou os direitos do homem proclamados pela Declaração de 1789. Com o advento da Constituição de 1958, as disposições do preâmbulo adquiriram envergadura constitucional positiva, surgindo o controle. A Constituição italiana de 1948, da mesma forma, versou o tema, talvez inspiração do texto brasileiro de 1988, a revelar a necessidade, para ter-se a culpa como sacramentada, de decisão definitiva. De igual modo, a Constituição da República Portuguesa de 1976 estabeleceu, no artigo 32, a presunção de inocência até ao trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que a reforma de 1982 acrescentou ao texto a imprescindibilidade de o réu. É o que está faltando, talvez, no Brasil. E aí, tendo em conta essa deficiência, esse erro, nós fechamos os olhos. A garantia constitucional, que é um direito fundamental daquele que se vê acusado, né? Continuo, a imprescindibilidade de o réu ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. Que o Estado se aparelhe para entregar a prestação jurisdicional a tempo e modo. Mas não se pode articular com uma deficiência para simplesmente dizer-se que aí é possível inverter-se, como ressaltei, a ordem natural do processo crime,
que direciona a apurar para, selar da culpa, ter-se a eficácia da sanção imposta, a execução, portanto, da pena, que não poderá, sob pena de adentrarmos o campo da incoerência, né, que não poderá ser provisória, já que a provisoriedade ela sugere a possibilidade de retorno ao estágio anterior, caso modificada a decisão que a ensejou. E ninguém devolve à pessoa, ao homem, a liberdade perdida. Em síntese, presidente, uma deficiência do Estado a revelar o emperramento da máquina judiciária em termos de entrega final da prestação jurisdicional não pode levar ao menosprezo que se contém em termos de garantia na Constituição Federal. O ordenamento espanhol reconhece a presunção de inocência, conforme o artigo 24.2 da Constituição de 1988. Mais ainda, a Declaração Universal de Direitos do Homem de 1948 contém garantias mínimas do justo processo e revela que toda pessoa acusada de crime tem direito a que se presuma sua inocência. Mas no Brasil, não. Presume-se que todos sejam salafrários até prova em contrário. Enquanto não se prove sua culpabilidade, seguindo-se a esse documento de Paris, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, Roma, 1950, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 1966, trazem disposições expressas a respeito da presunção de inocência. Mais recentemente, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada na Conferência de São José da Costa Rica, 1969, estabeleceu que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Como, então, dizer-se que se trata simplesmente de criação brasileira inventada para, como se potencializa nesses tempos de busca incessante de melhores dias para esta sofrida república, beneficiar corruptos? Ninguém é a favor da corrupção. A sociedade chegou a um ponto que está indignada. Ela simplesmente, se ela pudesse, ela lograria vísceras, sangue, construiria um paredão e, sem processo, o devido processo, fuzilaria todos aqueles acusados, simplesmente acusados de corrupção. Tem-se, conforme ressaltado no artigo, princípio informador. É um princípio norma do ordenamento jurídico que possui inúmeras consequências, entre as quais cita o professor referido a garantia de jurisdicionalidade, o devido processo legal, a atribuição ao Estado acusador do ônus da prova, a regra segundo a qual, em havendo dúvida, deve-se decidir em favor do acusado, o direito à não incriminação, a garantia de tratamento do acusado como inocente, de preservação da liberdade durante o processo, claro, salvo situação excepcional, e os presos provisórios hoje indicam que essas situações foram generalizadas na visão dos punitivistas, né? Salvo situação excepcional, aditar a prisão processual, que não revela a execução de pena, como previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, sob pena de ter-se disfarçada
antecipação da punição. Firmo, presidente, o que veiculei ao votar pelo deferimento da liminar e atendendo o pedido principal, que seria no sentido de aguardar-se a preclusão maior do título condenatório, nas declaratórias 43 e 44, que deviam estar sendo julgadas, ou já deviam ter sido julgadas ante a premência da matéria, que liberei para julgamento em dezembro último, e que, digo aqui, ficará nos anais do tribunal, e que, sem apequenar o Supremo, já deveriam ter sido, como disse, incluídas na pauta dita dirigida, com designação de data para o pronunciamento final, forte no que dispõe o inciso 57 do rol das garantias constitucionais, ou seja, do artigo 5º, cujo teor não permite sejam suscitadas dúvidas. O que quer dizer o texto? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se ressaltou muito que há verbete na súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 267, se não me falha a memória, e também na súmula da jurisprudência predominante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verbete 122, né, que dizem da automaticidade da execução da pena, embora ainda não esteja imutável, desde que decorra de pronunciamento confirmando ou não a sentença de primeiro grau do órgão revisor. A toda evidência, o fenômeno não surge por si só com o crivo, ou seja, a execução da pena, do órgão revisor, do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação. O judiciário está organizado em patamares e o arcabouço normativo prevê, contra a decisão de segundo grau, o recurso de embargo junto ao mesmo órgão, se não unânime a decisão, e os recursos especial e extraordinário para o superior e para o Supremo, sendo que o primeiro é viabilizado. O extraordinário pressupõe a transgressão a texto da Constituição Federal, mas o especial para o Superior Tribunal de Justiça é viabilizado pela infringência à lei, diga-se aqui Código Penal, Código de Processo Penal ou legislação esparsa penal, e divergência jurisprudencial, a fim de que se mantenha a unidade do próprio direito. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal, por excelência, uniformizador da jurisprudência, ou seja, pronunciamentos conflitantes de órgãos diversos. O sistema é esse, presidente. E o que se contém no inciso a que me referi, o 57 do artigo 5º da Constituição Federal, para mim, pelo menos, possui irreversibilidade, no que, de início, nem mesmo emenda constitucional, e uma emenda, eu não sei qual é o teor, está sob a relatoria do senador Ferraço, que versa a matéria e parece que transforma o recurso especial extraordinário em verdadeiras rescisórias ou ações revisionais, né? No que, de início, nem mesmo emenda constitucional pode afastá-lo. Presente a regra, que não é um penduricalho, simplesmente, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Lei Maior, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Difícil é dizer que o previsto nesse inciso não encerra a garantia individual. Presidente, qual é o histórico em si da jurisprudência? Custou muito a vir ao plenário, né, a discussão sobre a possibilidade ou não de ter-se
a execução do título condenatório, para mim, assodada, temporã, precoce. Veio o primeiro caso ao plenário, pelo menos na garimpagem que fiz, só encontrei esse precedente em 1991. Eu estava ausente, o ministro Celso de Mello também estava ausente, e o ministro Sidney Sanches. E, por 8 votos, se disse viabilizada pela Constituição Federal a execução do título condenatório, muito embora pendente recurso para Brasília. Refiro-me ao HC 68726, Minas Gerais, e o colega, o ministro Alexandre, se referiu ao Distrito Federal, eu, inclusive, consertei, disse que era mineiro, né? Julgado no dia 28 de junho de 91. Posteriormente, né, confirmou-se no plenário, e o verdadeiro plenário não é aquele outro plenário que se aponta, né, e se diz virtual, né, se confirmou essa decisão. No primeiro caso, foi relator o ministro Nery da Silveira, que ocupou durante muitos anos e honrou esta cadeira que ocupo hoje. No segundo caso, o HC 69964, julgado em 18 de dezembro de 92, foi relator o ministro Ilmar Galvão. E aí, por uma maioria de 5 votos a 2, vencidos, eu próprio, o ministro Sepúlveda pertence, assentou-se a possibilidade de execução temporânea da pena. Mas, em 2009, né, o plenário voltou a enfrentar a matéria. E o plenário é um ambiente propício a discutir-se e rediscutir-se qualquer tema visando a prevalência da Constituição Federal. Voltou a enfrentar o tema, né, mediante HC, também de Minas Gerais, o 84078, relatado pelo ministro Eros Grau, professor também das Arcadas. E aí houve uma maioria de 7 votos, plenário completo, contra 4 votos vencidos, no sentido de entender-se que estaria violentada a dignidade da pessoa humana mediante a promoção da chamada execução antecipada da pena, execução dita provisória. Formamos na corrente vencedora, né, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Eros Grau, relator, o ministro Celso de Mello, eu próprio, o ministro César Peluso, o ministro Carlos Brito, Carlos Aires Brito, e o ministro Lewandowski. Ficaram vencidos a ministra Ellen Grace, que não compõe mais o colegiado, o ministro Joaquim Barbosa, que também não compõe, o ministro Menezes Direito, que já não está entre nós, vivos, né? E Vossa Excelência, né, presidente hoje do tribunal. Mas, 7 anos depois, e não se pode discutir um enfoque que vigora há 2 anos e algum mês e alguns dias, 7 anos depois de pacificada a matéria pelo Supremo, homenageando a mais não poder a Constituição Federal, deu-se a revisão ao julgar-se o HC 126.9292, São Paulo, relator, o nosso saudoso colega de morte trágica, que teve morte trágica, ministro Teori Zavascki. Por 7 votos a 4, o mesmo score da decisão que endossou o princípio da não culpabilidade, né, reverteu-se a jurisprudência. A ala punitivista aplaudiu a reversão. E aí a maioria foi formada pelo ministro Gilmar Mendes, por Vossa Excelência, pelo ministro Dias Toffoli,
pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Teori, relator, o ministro Luiz Roberto Barroso e pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ficamos vencidos a ministra Rosa Weber, o ministro Celso de Mello, o ministro Ricardo e, como eu já disse, que ficamos vencidos, eu próprio. Caminhamos, presidente, e se acabou ajuizando 2 ações declaratórias de constitucionalidade para ver se é o pedido declarado harmônico com a Constituição Federal, o artigo 283 do Código de Processo Penal, e eu trouxe essas 2 ações para apreciação dos pedidos de implemento de medida cauteladora, cada qual contendo 12 pedidos, para aguardar-se o primeiro, o principal, o trânsito em julgado do título condenatório, como previsto no artigo 283, no que repete a Constituição de 1988, e o segundo pedido para vencidos os requerentes quanto ao primeiro, ter-se pelo menos o crivo para chegar-se à execução do Superior Tribunal de Justiça, já que a via de acesso lá é bem mais alargada do que a via de acesso ao Supremo mediante o recurso extraordinário ainda submetido à repercussão geral e a pressupor transgressão da Carta da República. Houve um score apertadíssimo. E aí eu comecei a correr, Houve a paralisação por equívoco do processo para aguardar-se o acórdão a cargo do ministro Luiz Edson Fachin relativo ao pedido de concessão de liminar. Houve um score apertado de 6 votos a 5. Votaram indeferindo a liminar o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, numa posição intermediária, indeferia quanto ao primeiro pedido, o ministro Luiz Fux, o ministro Teori Zavascki, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fachin. Ficamos vencidos. Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e, em parte, o ministro Dias Toffoli. Mas a saga da punição não parou aqui. Aqueles que entendem que pode haver a execução precoce, simplesmente partiram para o rejulgamento da matéria, atropelando essas 2 ações declaratórias de constitucionalidade em tramitação. E o fizeram no dito plenário virtual, cujo objetivo primeiro foi apenas definir a repercussão geral ou não da matéria, mas a pretexto de confirmar a jurisprudência, Havia realmente o julgamento do plenário no habeas corpus a que me referi, de fevereiro de 2016, Partiu-se em esmagadora postura considerada a minoria, atropelando-se as 2 ações declaratórias de constitucionalidade, partiu-se para o julgamento de fundo do próprio recurso extraordinário, transgredido o devido processo legal, no que as partes, ou a parte interessada, não teve o direito de ver o defensor técnico assomar à tribuna para fazer a sustentação, não ocorrendo sequer troca de ideias, porque o julgamento foi no plenário dito virtual entre os integrantes do tribunal. E aí ocorreu um dado interessantíssimo. Vejam os senhores o atropelo. Por incrível que pareça, julgou-se o recurso extraordinário no plenário virtual antes de esgotada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, porque o RESP só foi julgado no dia 15 de dezembro de 2019.
2016, enquanto o recurso extraordinário foi julgado no dia 11 de novembro de 2016, e com esse defeito que eu apontei, e continuo sustentando que não posso reconhecer essas decisões de fundo de recurso extraordinário formalizadas no plenário dito virtual. E a mais, a efeito vinculante, considerada decisão proferida mediante repercussão geral, mais ainda, a efeito vinculante para os próprios integrantes do Supremo. Claro que o exemplo vem de cima. Não há o efeito vinculante, basta conferirmos o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Se o órgão de origem prolator da decisão impugnada mediante recurso extraordinário que está sobrestado, aguardando a edição de entendimento pelo Supremo, não entender de não acolher a decisão do Supremo, qual é a consequência? Perdem os integrantes do órgão o subsídio? Não. São multados? Não. Simplesmente o órgão tem que remeter ao Supremo, o que revela que não há eficácia vinculante na decisão da repercussão geral, tem que remeter ao Supremo o recurso extraordinário interposto. Presidente, não posso, presidente. Após tantos anos no ofício judicante, vou completar com muita satisfação 40 anos, em novembro próximo, não posso, a esta altura, em relação à Constituição Federal, dar o dito pelo não dito. E aí, potencializando o objetivo, olvidar o meio para chegar a esse objetivo, que é a correção de rumos, que é alcançar dias melhores, como eu falei, nesta sofrida república, e proclamar os quatro ventos. Depois dizem que a Constituição Federal é o que o Supremo, a maioria no Supremo diz que ela é. Proclamar os quatro ventos, que é a letra morta, a garantia constitucional, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. Não potencializa o vocábulo sentença, tem o significado de decisão, de uma decisão judicial condenatória. Meu dever maior não é atender a maioria indignada. O meu dever maior, porque somente assim se avança culturalmente, é tornar prevalecente a lei das leis, a Constituição Federal, que precisa, se é que queremos melhores dias no Brasil, ser amada um pouco mais por todos os brasileiros. Por isso, acompanho o voto do ministro Ricardo, o primeiro voto, no sentido de observar-se realmente a regra segundo a qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e não se ter até essa preclusão, até essa imutabilidade no campo recursal, a execução da pena, a execução automática, porque houve uma decisão, como eu disse, confirmando ou não, porque a decisão do juiz pode ser absolutória, e surgir a condenação apenas no órgão revisor. Ter-se a execução automática desse pronunciamento quando ainda pendente recurso que pode frutificar, como voto na espécie. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello, com a palavra.